Agora nós vamos fazer um alerta aqui para você que acompanha o fenômeno. É que a Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas confirmou 19 casos de febre oropouche em Alagoas até ontem. De acordo com os dados divulgados pela CESAL, o município de Palmeira dos Índios apresentou a maior incidência de casos, com 13 registrados até o momento. Eu vou trazer a Mônica Hermílio ao vivo, para que a Mônica possa nos trazer detalhes e informações. Cada vez mais essa questão do oropouche vai começando a se agravar e aumentando esses números, o que deixa todo mundo, então, com a luzinha em alerta acesa, né, Mônica? Pois é, e a gente fica com medo, né, Wilson? Porque maruim, né, que é o nome popular desse arbovírus, desse insetinho, sempre existiu. Inclusive, eu sou um imã para eles, né? Onde a gente chega num lugar que tem um pouco mais de vegetação, eu sinto, né, as picadas, muitas picadas nos meus pés. Agora eu tô com medo, porque a gente sabe que os números estão aumentando. Você falou aí em 13 casos registrados em Palmeira dos Índios, na sequência aí do ranking, né, dos locais onde já foram registrados casos, vem o município de Aparatinga, no litoral norte, que registrou 2 casos da doença, e o município de Porto Calvo, né, vem na sequência com um caso, Tanque d'Arca um caso, Messias, Estrela de Alagoas também registraram cada um caso, né, os primeiros casos da febre oropouche. É preocupante, e para a gente entender exatamente o que está acontecendo, para a gente saber, né, quais são as medidas que serão adotadas pela Secretaria de Estado da Saúde. Eu converso agora com o médico veterinário da CESAL, Clarício Bugarim, que já está aqui com a gente. É motivo para preocupação, porque o mosquitinho, o maruim, né, sempre existiu, mas esses casos vêm aumentando, não tanto quanto em outros estados, como em Pernambuco, que já registram 118 casos, mas aqui a gente vê que está vindo uma crescente. É para a gente se preocupar com essa crescente? Boa tarde. Boa tarde, né? Primeiro agradecer o espaço, né, para prestar esclarecimentos à população sobre a ocorrência desse caso. Em resposta à sua pergunta, eu acho que é um momento da gente se prevenir com mais intensidade, né? Utilizar medidas de combate ao vetor, né, como você já disse, diferentemente da dengue, que não é o que se quer transmitida pelo Aedes. A gente tem que a febre do oropouche é transmitida pelo maruim e a gente tem medidas, né, de cuidado, principalmente individual e até ambiental, para fazer a contenção dessa transmissão. Eu acho que é o momento da gente estar alerta, né, estar atento a como se proteger em relação a isso, né? E aproveito até aqui o espaço para a gente recomendar algumas dessas medidas. Quais seriam? Utilizar roupas fechadas, né, que cubram o corpo, né? Utilizar calça também, sapatos, quando for adentrar nessas regiões mais rurais, que tem aí uma maior quantidade de maruins. A gente utilizar também repelentes, é importante nesse momento, para que a gente evite também a picada desses mosquitos e também trabalhar, né, no que a gente já trabalha há muito tempo, no combate aos insetos vetores que transmitem doença, para a gente evitar que esses insetos venham a se reproduzir, fazendo limpeza adequada das casas e para a gente conter esses criadores. Essas são as dicas, né, para quem está em casa, para se prevenir em casa. Mas o que é que a Secretaria de Estado da Saúde está fazendo, né? Quais são as medidas que serão adotadas para evitar que esse número continue aumentando? Intensificar as medidas de vigilância, intensificar as medidas de combate ao vetor e estar mais próximo dos municípios para prestar auxílio, né? Investigando bem os casos para que a gente traga esclarecimento à mídia e também à população. Clarício, o maruim sempre existiu, né? Como a gente colocou logo no início. Qual é a diferença de agora? Só para a gente finalizar, qual é a diferença dos insetos de agora para antigamente? Por que estão aumentando esses números? Então, de fato, né, a gente tem um aumento no número e uma mudança no comportamento epidemiológico da doença. Para vocês terem ideia, no ano de 2023, a gente teve em todo o Brasil aproximadamente 800 casos notificados. Hoje, né, até as últimas atualizações do Ministério da Saúde, a gente vai até aproximadamente uns 7.500. Então, a Organização Pan-Americana de Saúde, né, junto com o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais e municipais, está aí fazendo a determinação do que ocorreu. Talvez a gente tenha se depara com uma variante nova viral, né, que facilita essa replicação nas pessoas, né? E em relação às questões do próprio maruim, ainda está sendo estudado o porquê, né, dessa alteração, que antes ficava muito na região amazônica e agora a gente teve aí 23 unidades federadas com casos confirmados. Ok, obrigado pelas informações. Eu conversei com o Clarício Bugarim, médico veterinário da CESAL, portanto está aí, né? A Secretaria intensificando os cuidados, as orientações, né, para a população, e a população, claro, intensificando cuidados, usando repelente, deixando o ambiente o mais saudável possível para que esses mosquitinhos, os maruins, que a gente já conhece há tanto tempo, não se repliquem ainda mais, né, Wilson? Voltamos com você.
Perfeito. É um momento a gente prestar atenção, como disse o nosso entrevistado, ter cuidado e se cuidar. Repelente sempre e evitar, inclusive, locais onde eles frequentam bastante, onde eles ficam lá, que são os seus habitats, que é onde tem grama, onde tem muita planta, onde tem muita coisa, jardins e tudo mais, ter muito cuidado. É isso, ficar atento. Obrigado, Mônica, obrigado ao nosso entrevistado por essas informações. Eu vou trazer agora uma tabela aqui para mostrar, então, os locais que estão com mais incidência também da febre Oropoche. Os casos confirmados. Palmeira dos Índios saem disparado, né? Dos 19, 13 são de Palmeira dos Índios. Japaratinga tem 2 casos, Estrela de Alagoas 1 caso, Messias 1 caso, Tanque d'Arca 1 caso e Porto Calvo 1 caso também. Vejam que é sempre nos locais onde se tem muito mais mata, não é? Muito mais vegetação, que é onde os maruinzinhos se instalam e acabam então atacando as pessoas. Está aqui então todo mundo se cuidando e agora é hora de usar, meu amigo, sempre os repelentes quando vocês forem para esses locais. Fica a dica para você.